militares russos quase completamente reconstituídos, diz a autoridade dos Estados Unidos. A Rússia reconstruiu as suas forças armadas depois de sofrer enormes perdas durante a invasão da Ucrânia, de acordo com um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Avaliamos ao longo dos últimos meses que a Rússia se reconstituiu militarmente quase completamente, disse o vice-secretário de Estado Kurt Campbell, num evento organizado pelo Centro para uma Nova Segurança Americana. A avaliação de Campbell parece contradizer a do Pentágono e dos aliados da América na Europa. Numa reunião de países que apoiam a Ucrânia, no final do mês passado, o secretário de Defesa Lloyd Austin disse que a Rússia sofreu mais de 315 mil vítimas durante a guerra, com a queda da ajuda americana que levou à escassez de munições nas linhas de frente da Ucrânia. As forças russas avançaram, mas estes também custaram caro, disse o Pentágono. No entrevista no início deste ano, o presidente do Comitê de Segurança Nacional da Lituânia estimou que a Rússia levaria entre 5 a 7 anos para reconstituir as suas forças para uma guerra em grande escala. Mesmo assim, Moscou aumentou os gastos com defesa desde 2022 até 6% do PIB nacional no seu orçamento de 2024. A ascensão faz parte de um esforço maior do Kremlin para colocar a sua economia, em particular a sua indústria de defesa, em condições de guerra. Parte do seu sucesso provém do apoio da China juntamente com o da Coreia do Norte e do Irã. Tanto Campbell como outro alto funcionário da administração, falando esta semana com jornalistas sob condição de anonimato, disseram que a China ajudou o seu parceiro a suportar reveses econômicos e militares nos últimos 2 anos. Vimos realmente a República Popular da China começar a ajudar a reconstruir a base industrial de defesa da Rússia, essencialmente reabastecendo o comércio dos parceiros europeus, que expirou quando a Rússia invadiu, disse o responsável. O presidente Joe Biden abordou essa preocupação em uma ligação com o líder chinês Xi Jinping na terça-feira, de acordo com a leitura da Casa Branca. O sucesso de Moscou aumentou a pressão sobre o governo de Kiev, que esta semana reduziu a idade de recrutamento de 27 para 25 anos em meio a perdas nas linhas de frente. A Ucrânia ainda espera por uma infusão gigante de ajuda americana ainda suspensa no Congresso. O presidente da Câmara, Mike Johnson, até agora se recusou a convocar a votação do Suplemento de Segurança Nacional, embora recentemente tenha sinalizado que isso poderia ocorrer sob certas condições. Sem isso, as Forças Armadas da Ucrânia continuarão a precisar de racionar munições e defesa aérea nas linhas de frente em todo o país. Ainda assim, isso não significa que as linhas de frente estejam à beira do colapso, disse o presidente do Estado-Maior Conjunto, Sekbrau. Isso torna tudo mais complicado, mais desafiador para os ucranianos sem um suplemento. Sim, disse Brau, em um evento organizado na semana passada pelo Defense Winter Groups, mas eles conseguiram defender bastante bem. Problemas do Pacífico. Por que os Estados Unidos discordam sobre o custo de dissuadir a China? Em 2020, Mark Thornberry quis responder a 2 perguntas. Quanto estão os Estados Unidos a gastar para evitar uma guerra com a China? E será suficiente? Pergunta. Estas foram difíceis mesmo para o principal republicano no Comitê de Serviços Armados da Câmara. Ele não foi o único a perguntar. Thornberry viajava frequentemente para a Ásia, onde os aliados dos Estados Unidos tinham as mesmas questões. Thornberry não sabia o que dizer a eles. O que temos a oferecer? Pergunta. Ele disse. Durante 2 anos, o Congresso solicitou ao Pentágono um relatório sobre quanto dinheiro extra necessitava para a região do Pacífico, mas nunca o recebeu. Então, o Congresso exigiu A atitude foi: diga-nos o que você precisa e tentaremos ajudar, disse Thornberry durante uma entrevista recente. Bem, se eles não vão nos contar, então vamos contar a eles. O projeto de lei de política de defesa para o ano fiscal de 2021, nomeado em homenagem a Thornberry, que estava se aposentando, criou a Iniciativa de Dissuasão do Pacífico, uma nova seção de orçamento de defesa. A PDI tinha 2 objetivos: pressionar o Pentágono a gastar mais na região e tornar esse dinheiro mais fácil de rastrear. 4 anos depois, a PDI fez apenas uma dessas 2 coisas, segundo especialistas.
certamente tornou mais transparentes os gastos com defesas centrados na China, mas não impulsionou muitos novos gastos no Pacífico. Na verdade, a parte do orçamento de defesa dos Estados Unidos, criada para ajudar a impedir uma guerra com a China, não tem dinheiro real. Suas prioridades são sempre melhor refletidas em seu orçamento do que em sua retórica, disse Thornberry. Se estas duas áreas coincidem, podem ser a questão mais importante na política de defesa americana neste momento. As últimas 3 administrações decidiram que a China é a principal ameaça aos Estados Unidos, e uma ameaça crescente, mas é menos claro quanto dinheiro custará para resolver essa questão e quem decide, o Congresso, o Pentágono ou os líderes militares no Pacífico, pergunta. Não acho que estejamos, de alguma forma, perigosamente sem financiamento para o Indo-Pacífico, seja o PDI ou não, disse o deputado Ed Casey, de Havaí, que fez parte do painel de defesa do Comitê de Apropriações da Câmara ao Defesa News em fevereiro. Estamos indo na direção certa, mas a questão é, estamos indo rápido o suficiente? Pergunta. Uma segunda opinião. Essa foi a pergunta que levou ao PDI. Em 2021, o chefe do Comando Indo-Pacífico, almirante Phil Davidson, esteve em Washington antes de sua aposentadoria planejada para testemunhar perante o Congresso. Davidson não comparecia perante o Comitê de Serviços Armados do Senado há 2 anos devido à pandemia do C-19. No início, o senador Roger Wicker, republicano do Mississippi, apresentou um conjunto de gráficos durante uma breve chamada e resposta. Wicker leu uma lista que projetava o número de armas chinesas e americanas na região até 2025, pedindo a Davidson que verificasse os seus números. 3 porta-aviões chineses contra 1 dos Estados Unidos, 6 aviões de assalto anfíbio chineses para 2 americanos, 54 navios de combate chineses contra os 6 americanos. O almirante confirmou o cada um deles. Nossa dissuasão convencional está realmente se desgastando na região, disse Davidson. O que mais preocupava não era o fato de Pequim ter um exército global mais poderoso, era um problema de velocidade e distância. Taiwan, que o governo chinês considera uma província rebelde, ameaçou retomar a força, fica a cerca de 160 km do continente. Fica a mais de 8.000 km do Havaí, sede do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Levaria 3 semanas para os Estados Unidos enviarem navios da costa oeste para a área, e cerca de 17 dias para fazê-lo do Alasca, estimou Davidson. Se a China lançasse uma invasão rápida, poderia subjugar Taiwan antes que os Estados Unidos tivessem a oportunidade de chegar. O fato importante aqui é o tempo, disse ele. A resposta de Davidson e de muitos membros do comitê foi empurrada as forças americanas para mais perto de Taiwan. A versão militar de uma imprensa de tribunal pleno, mas os Estados Unidos ainda não tinham a infraestrutura necessária instalada. Seria necessário construir bases, campos de aviação, radares e outros edifícios ao longo das ilhas do Pacífico que circundam Taiwan. Isto custaria dinheiro, muito dinheiro. A princípio, a PDI deveria ser a fonte desse dinheiro. Para compreender o porquê, é importante compreender como o Pentágono regide o seu orçamento. O processo depende principalmente dos serviços militares, em particular do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Esse serviço detém cerca de 4/5 dos gastos anuais com a defesa, determina o destino desse dinheiro. Os seus incentivos são diferentes dos 7 comandos combatentes geográficos que realizam os objetivos militares da América em todo o mundo. Dadas as suas funções, os comandos concentram-se frequentemente em necessidade de curto prazo. Consequentemente, as forças muitas vezes não financiam tudo que os comandos combatentes desejam. Para os legisladores, a lacuna parecia especialmente grande no Pacífico, onde a China passou as suas últimas décadas a atualizar suas forças armadas. Percebendo esse problema, legisladores, desde o senador John McCain, republicano do Arizona, em 2017, queriam financiar os objetivos do Comando Indo-Pacífico com uma conta separada, algo que Thornberry também apoiou mais tarde. Só aconteceu 3 anos depois, em maio de 2020, o presidente membro graduado da Comissão de Serviços Armados do Senado anunciou planos para uma iniciativa de dissuasão do Pacífico que tranquilizaria os aliados dos Estados Unidos e melhoraria as suas forças. Tinha 5 objetivos: melhorar a presença, a logística, os exercícios, a infraestrutura e a força dos parceiros no Pacífico. O projeto de lei também deu voz ao processo orçamentário. O Comando Indo-Pacífico daria agora ao Congresso uma segunda opinião anual sobre as necessidades militares dos Estados Unidos na região. Havia, no entanto, um problema estrutural. Os legisladores que criaram o PDI não receberam nenhum dinheiro por isso. O projeto de lei nomeado em homenagem a Thornberry
deu ao Pentágono cerca de 2 mil milhões de dólares em autoridade para o esforço, mas não permissão para gastá-lo. Isso teria exigido a aprovação dos comitês de dotações de defesa que controlam o orçamento do país. Esses comitês recusam iniciativas como o PDI, de acordo com vários assessores do Congresso, porque aprová-las torna mais difícil redigir um orçamento de defesa, a mesma razão pela qual é mais difícil redigir uma receita quando outra pessoa decide a sua lista de compras. A esperança era que para o ano seguinte as dotações e o orçamento correspondessem, disse Kimberly Lee, uma antiga assessora do Comitê dos Serviços Armados da Câmara que ajudou a redigir a legislação PDI. Isso não aconteceu e quando Davidson testemunhou perante o Congresso um ano depois, a iniciativa já tinha se tornado um exercício contabilístico. Pense nisso como um fundo de reforma residencial. Se quiser um upgrade, digamos, uma cozinha melhor, então você tem duas opções: ganhar mais dinheiro ou gastar menos dinheiro em outro lugar. Em vez disso, o PDI foi e ainda é implementado ao contrário. Todos os anos o Pentágono elabora o seu orçamento e depois analisa-o para ver o que contribui para a dissuasão do Pacífico. Em seguida, rotula isso como o PDI destaca o número total em sua solicitação de orçamento. Isso reflete suas decisões, não as orienta, disse Dustin Walker, ex-assessor do Comitê de Serviços Armados do Senado, que ajudou a redigir a legislação PDI e agora trabalha na fabricante de drones Anduril. Este não era o modelo que os autores do PDI tinham em mente. Tudo começou basicamente com uma cópia direta da Iniciativa Europeia de Dissuasão, disse Walker, referindo-se a um esforço que resultou na apreensão e anexação da Península da Crimeia da Ucrânia pela Rússia em 2014. A administração Obama quis mostrar compromisso com os aliados da OTAN abalados pela guerra no continente. O governo fez-o em poucos meses, utilizando o que originalmente apelidou de Iniciativa Europeia de Tranquilização. As forças dos Estados Unidos na Europa diminuíram durante décadas após o colapso da União Soviética no início da década de 1990, caindo para cerca de 62 mil efetivos em 2016. O tamanho menor fazia sentido na Europa, uma vez que havia menos necessidade de reforço militar americano. Mas a invasão da Rússia mostrou até que ponto a prontidão tinha caído, disse Todd Walters, antigo chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos. Com a Iniciativa Europeia de Dissuasão, a administração quis ganhar tempo. Sabíamos que não poderíamos voltar ao estado de Guerra Fria com o número de forças que estariam no teatro. Então a questão passou a ser: como podemos garantir que podemos implementar rapidamente o poder de combate? Pergunta. Disse ao Viana, que trabalha no gabinete de estrutura e requisitos de força do Comando Europeu. Este tornou-se o foco da EDI, cujo nome mudou em 2018, quando se tornou claro que as atividades militares da Rússia na região não estavam a chegar ao fim. De 2015 a 2023, os Estados Unidos gastaram 35 mil milhões de dólares no esforço para capacitar os aliados e garantir que as suas próprias forças fossem mais ágeis. O segundo objetivo exigia financiamento para realizar mais exercícios, rodar mais tropas, melhorar infraestruturas e armazenar equipamento importante do continente. No ano fiscal de 2014, o Comando Europeu dissolveu 2 brigadas de combate pesadas. No entanto, o EDI ajudou a reconstruir essas forças, adiando cortes no pessoal da Força Aérea, apoiando a Brigada de Aviação de Combate e garantindo que o Exército tivesse uma equipe de combate de brigada blindada em rotação no teatro de operações. No EF-16, as forças do Exército na Europa realizaram um total de 26 exercícios por ano. Em 2003, esse número é de cerca de 50. Em 2022, quando a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia, os Estados Unidos enviaram 20 mil efetivos adicionais para a Europa. Isso inclui uma equipe de combate de brigada blindada, incluindo cerca de 4 mil pessoas, 90 tanques e mais de 200 outros veículos, que chegou uma semana após a notificação. Sem esses estoques já armazenados no teatro de operações, teriam demorado até entre 4 e 6 semanas, de acordo com o Exército dos Estados Unidos, na Europa e na África. EDI é o lugar para ver exatamente o que estamos fazendo, disse Viana. Os diferentes destinos das duas iniciativas dependem quase inteiramente do dinheiro. O EDI foi pago através de uma conta chamada Operação de Contingência no Exterior, mais comumente referido como OCO, pronuncia-se Cacau. Esse fundo começou para as guerras no Afeganistão e no Iraque, complementando o orçamento anual do Pentágono. O EDI era fácil porque você não estava lutando com uma força, disse um alto funcionário de defesa
Ao Defesa News, falando sobre condição de anonimato, porque o indivíduo não tinha permissão para falar com a imprensa, era frango grátis. No início desta década, o Congresso tinha azedado a relação com a OCO, em parte porque o Pentágono utilizou para evitar alguns cortes orçamentários que enfrentou na década de 2010. Os legisladores o chamaram de fundo secreto. Isso significou que a iniciativa da dissuasão do Pacífico não recebeu nenhum financiamento extra. A contraparte europeia abandonou o dinheiro suplementar no exercício financeiro de 2022 e os seus montantes de financiamento têm diminuído constantemente desde então. O resultado é que muitos dos itens que o Comando Indo-Pacífico enumera no seu relatório anual ao Congresso, os itens que o Comando diz necessitar para manter a sua força na região, não são financiados. Assim, o Comando apenas reenvia essas prioridades não financiadas, além de necessidades adicionais, no relatório do ano seguinte. Consequentemente, o valor em dólares de cada ano cresce, como uma bola de neve. Quando o Davidson testemunhou perante o Congresso em 2021, seu relatório listou 4,7 bilhões em exigências. Este ano o número foi de 26,5 bilhões, dos quais 11 bilhões não são financiados. A maior parte desses 11 mil milhões de dólares iria para custos de construção, muito mais elevados no Pacífico do que no território dos Estados Unidos, e munições. Nosso sinal de demanda tem sido consistente, disse Jorge Kaliwai, diretor de requisitos e recursos do Comando, em entrevista em março. É o que é porque são os nossos requisitos. O Pentágono questionou algumas das prioridades do Comando Indo-Pacífico e se são possíveis de concretizar mesmo com financiamento. Os projetos de infraestruturas, por exemplo, exigem por vezes negociações com o governo anfitrião, bem como custos dispendiosos de mão de obra e materiais. Apenas cerca de 1/5 dos projetos de construção desejados pelo Comando Indo-Pacífico aparecem na solicitação do orçamento para a F-25, disse Kaliwai. Desde o seu primeiro relatório, o Comando afirmou que a arquitetura de defesa antimísseis de Guam, um território dos Estados Unidos crucial para a postura militar no Pacífico, é o seu principal objetivo. Outros, como a infraestrutura nas ilhas do Pacífico e uma rede segura para a comunicação com os aliados, também surgiram todos os anos. A PDI não chega nem perto de aliviar a coceira, disse a fonte da defesa. Existem alguns caminhos a seguir. Uma delas viria o Congresso dar novo dinheiro ao Comando Indo-Pacífico todos os anos, como a conta McKinsey procurou em 2017. Há legisladores, como o caso do Havaí, que apoiam isso, mas os comitês de dotações não fazem, e é improvável que isso mude no curto prazo, de acordo com vários assessores do Congresso. Outra opção está sob controle do Pentágono. No início do processo orçamentário, os líderes do departamento poderiam reservar dinheiro para as propriedades do comando e construir todo o resto em torno dele. Isso seria semelhante ao modo como o vice-secretário de Defesa está financiando duas iniciativas exclusivas: a reserva de experimentação de defesa rápida, que ajuda a acelerar a prototipagem e replicator, um esforço para comprar drones com mais rapidez. Mas estes programas são trocos em comparação com o que o comando diz precisar: centenas de milhões de dólares, em comparação com mais de 11 mil milhões de dólares em propriedades não financiadas. A forma como o PDI funciona agora é importante, segundo outro funcionário da defesa que falou. Sob condição de anonimato, devido à delicadeza do tema, o responsável argumentou que um modelo diferente para a iniciativa tornaria mais difícil para o Departamento de Defesa planear e orçamentar. O Departamento tem a melhor capacidade de encontrar as compensações certas, disse o funcionário. 3 anos depois de Davidson ter testemunhado, seu sucessor entrou numa sala de audiência da Câmara em março deste ano. O risco ainda é alto e tende na direção errada, observou o Outsky John Aquilino em sua declaração de abertura, acrescentando posteriormente que o Pacífico é o mais perigoso que ele já viu. Sentado ao lado dele, Eli Ratner, secretário adjunto de Defesa para Assuntos de Segurança do Indo-Pacífico, que estava mais esperançoso, citando gastos mais elevados e um momento histórico da administração com os aliados da região. O aumento dos gastos é mais fácil de ver com o PDI, que registrou grandes aumentos de financiamento ao longo dos últimos 4 anos. O financiamento da iniciativa depende de se olharmos para o Pacífico através dos olhos do Ratner ou de Aquilino. Ambos concordam que a guerra não é iminente, mas estão divididos sobre se a dissuasão está a melhorar ou a piorar.
se estiver a sofrer erosão, mas como argumentou Davidson em 2021, então o modelo atual da PDI pode não ser suficiente. Se a região for mais estável, então a iniciativa também parece melhor. O maior equívoco sobre a PDI, segundo o responsável da defesa, é que o Pentágono não a leva a sério. Esta não é uma inclinação gradual do momento, disse o responsável sobre o financiamento do Pacífico. Este é um aumento significativo e dramático no investimento e estamos mais comprometidos do que nunca. A solicitação do PDI para este ano é de 9,9 bilhões, mais de 800 milhões em relação ao ano passado. Mas este pouco antes do Pentágono divulgar o seu pedido de orçamento para o exercício financeiro de 2025 não era, de acordo com o primeiro oficial de defesa e um assessor do Congresso. Para mostrar que o Pentágono está focado na ameaça da China, os líderes da defesa marcaram mais itens sobre a iniciativa do último minuto para aumentar o seu valor em dólares. Disse a primeira fonte de defesa e um assessor do Congresso ao Defense News. Entre as entradas tardias estava o programa de drones Replicator. Na recente audiência de março, um membro do Congresso perguntou a Ratner se os 9,9 mil milhões de dólares incluíam tudo o que o Pentágono necessitava para que a PDI seja tão eficaz quanto possível. Congressista, respondeu Ratner, o PDI é simplesmente um mecanismo de contabilidade. Indonésia recorre ao grupo naval da França para submarinos. A Indonésia assinou um contrato com a empresa local PT PAL e o grupo naval da França para 2 submarinos de classe Scorpion. Anunciou este último negócio. As duas empresas construirão em conjunto os barcos no âmbito do acordo assinado em 28 de março. Os futuros submarinos da Marinha da Indonésia são descritos como submarinos Scorpion Envolved Full Lib com baterias de íon lítio. De acordo com o comunicado da imprensa do Naval Group, os Scorpions da Indonésia serão os primeiros a usar essa tecnologia de bateria. O construtor naval francês afirmou que a tecnologia de íons de lítio permite uma energia mais eficiente, uma taxa de mergulho reduzida e um tempo de carregamento reduzido. Os barcos serão construídos na Indonésia em um estaleiro PT PAL por meio de transferência de tecnologia do grupo naval, segundo o comunicado conjunto à imprensa. A sua reunião em Surabaya segue-se a um acordo de cooperação em defesa de agosto de 2021 entre Paris e Jakarta, bem como a um memorando de entendimento para 2 Scorpions, assinado pelos 2 construtores navais em fevereiro de 2022. Este passo representa um grande compromisso e confiança do governo indonésio na capacidade dos engenheiros locais para o avanço da tecnologia de defesa, especialmente a tecnologia submarina, de acordo com Kaharudin Dijnod, diretor-presidente da PT PAL. No futuro, espera-se que a Indonésia seja capaz de dominar a tecnologia submarina. A Alemanha e a Coreia do Sul também disputavam esse contrato. Este último acordo confirma que a Indonésia abandonou um acordo de 2019 para comprar um segundo trio de submarinos da classe Nagapasa da Coreia do Sul. Colin Cole, pesquisador sênior do Instituto de Defesa e Estudos de Estratégia da Escola de Estudos Internacionais S. Raja Ratnam, de Singapura, disse ao Defense News que é interessante que a Indonésia não tenha escolhido submarinos coreanos, visto que o PT PAL ganhou experiência na montagem da classe Nagapasa e que o tipo teria garantido a uniformidade na frota. No entanto, é provável que a França tenha oferecido o melhor pacote de compensações de SCO. Acredito que a Indonésia provavelmente viu o benefício de transferência de tecnologia que poderiam enriquecer a indústria submarina local no futuro, porque, em última análise, a Indonésia quer construir os seus próprios submarinos, disse ele, observando que a empresa francesa foi muito mais agressiva na comercialização de seus produtos. No âmbito do programa coreano, que viu 3 submarinos da classe Nagapasa comissionados de 2017 a 2021, o PT PAL foi capaz de dominar pelo menos uma capacidade local bastante razoável, disse Cole. No entanto, esse projeto francês permitirá absorver e fazer crescer outras tecnologias. A PT PAL já se preparou para a construção local. Em fevereiro de 2022, lançou licitação para o desenvolvimento e construção de um sistema de elevação e transferência de navio capaz de movimentar submarinos de 2.000 toneladas. As empresas não divulgaram o valor do último contrato, mas o Ministério das Finanças da Indonésia
aprovou um pedido de 2,16 mil milhões de dólares em empréstimos estrangeiros para 2 submarinos no ano passado. Tripulados por 31 pessoas, as plataformas de 72 metros de comprimento têm 6 tubos de lançamento e transporte de 18 torpedos ou mísseis, dependendo das configurações exatas. O tipo desloca de 1.600 a 2.000 toneladas, pode permanecer submerso por pelo menos 12 dias e operar em missões com duração de 80 dias. Se a construção começar no próximo ano, o primeiro barco poderá entrar em serviço em 2033, com base na taxa de construção comparativa do programa Scorpion na Índia. A Marinha da Indonésia procura 12 submarinos no total. Shell de AI comprará a empresa de tecnologia australiana em meio à colaboração AUKUS. A Shell de AI, com sede na Califórnia, anunciou em 4 de abril que comprará a empresa australiana Setention Vision Systems e estabelecerá a Shell de AI Austrália como parte de um esforço para expandir o seu mercado lá. A mudança ocorre após aumentar a colaboração entre as duas empresas. Em agosto de 2023, as duas empresas de inteligência artificial anunciaram o desenvolvimento conjunto de uma carga útil de imagens em movimento de área ampla habilitada pela VIDAR, chamada Setent Observer, que as empresas esperam voar este ano. O VIDAR da Setent é um sensor eletroóptico infravermelho alimentado por inteligência artificial que pode detectar e classificar alvos nas imagens que coleta. Setent disse ao Defense News no mês seguinte que a empresa estava trabalhando para integrar seu VIDAR com o pacote de autonomia Riven Mind da Shell de AI para melhor desempenho. O DOD pediu um olho que tudo vê em dezenas de milhares de quilômetros quadrados, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de GPS ou links de comunicação. Para a Shell de AI, o Setent Observer é a peça final desse quebra-cabeça, disse o presidente e cofundador da Shell de AI, Brandon Singh, no anúncio das empresas. O DOD pode começar a aumentar e substituir suas soluções legadas por uma solução distribuída, de baixo custo e baixo risco, que não quebre o banco se uma aeronave for abatida. Acrescentou ele, observando que as duas empresas poderiam emparelhar o VIDAR da Setent ou a Shell de AI, piloto Riven Mind AI, para permitir que uma frota de aeronaves não tripuladas patrulhe uma área de forma colaborativa. Embora VIDAR e Hive Mind sejam independentes de plataformas, a Shell de AI adquiriu um veículo aéreo não tripulado V-BAT Grupo 3 em 2021 e planeja aplicar a combinação VIDAR e Hive Mind deste drone de decolagem vertical, observou o comunicado. O que nos chamou a atenção sobre a Shell de AI é que eles são a única empresa do mundo com um piloto operacional de inteligência artificial e, portanto, tem o conhecimento tecnológico e a maturidade para realmente entregar o fluxo de trabalho da tecnologia de inteligência artificial, sublinhado no pilar 2 do AUKUS. O CEO da Setent, Mark Palmer, disse no comunicado referente à colaboração de submarinos com propulsão nuclear Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, cujo pilar 2 está focado em tecnologia de ponta. No âmbito do pilar 2 do AUKUS, as barreiras tradicionais a partir de tecnologia entre estas três nações estão a ser reduzidas, de modo que as três possam co-desenvolver e vender tecnologias autônomas não tripuladas de computação quântica, hipersônicas e outras tecnologias procuradas para apoiar as operações do Indo-Pacífico região. As empresas não divulgaram o valor da aquisição quanto questionadas pelo Defense News. A Alemanha reformula comando militar em busca de força capaz de guerra. O ministro da Defesa da Alemanha anunciou na quinta-feira um plano para simplificar e reorganizar o comando militar do país como parte dos esforços para tornar as forças armadas do membro europeu mais populoso da OTAN capazes de guerra. O chanceler Oliver Scholz deu início a um grande aumento nas despesas militares pouco depois da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia no início de 2022, que descreveu como ponto de viragem. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, assumiu no ano passado a tarefa de reformar as Forças Armadas à Bundeswehr. Após anos de negligência, em novembro apelou a uma revisão de sua estrutura.
Pistorius apontou para o perigo de um possível futuro ataque russo a um país da OTAN e disse repetidamente que os militares alemães devem tornar-se capazes de guerra. Uma escolha de palavras que alguns na Alemanha consideram chocante, dada a sua longa situação após a Segunda Guerra Mundial do país, cultura da cautela militar. Estou convencido de que é uma das poucas palavras que realmente descreve corretamente o imperativo aqui, disse ele aos repórteres em Berlim. Respeito o fato de outros terem dificuldades com a palavra, mas também observe que a maioria dos que o fazem não tem problemas com a substância por trás delas. O seu plano de revisão prevê um único comando militar operacional, que ele espera que permita decisões rápidas e elimine a duplicação. Atualmente, a Bundeswehr tem 2 centros de comando, um responsável pelo planeamento e execução de destacamentos no estrangeiro e outro pela própria defesa da Alemanha. Um departamento existente de cyberinformação e informação, cujas responsabilidades incluem a defesa contra ataques cibernéticos, a proteção de infraestrutura eletrônica e a análise de ameaças híbridas. Como a desinformação será expandida e tornar-se oficialmente num quarto braço das Forças Armadas, juntamente com o Exército, a Força Aérea e a Marinha. Falando no aniversário da OTAN, Pistorius sublinhou o desafio de reconfigurar a Bundeswehr para um novo e velho desafio, o de defender o país e a aliança. Em 2022, Scholz comprometeu-se a aumentar os gastos com defesa da Alemanha para uma meta da OTAN de 2% do produto interno bruto, uma marca que, juntamente com vários outros países, há muito estava aquém. Estabeleceu um fundo de 100 mil milhões de euros, fundo especial para modernizar a Bundeswehr. Temos gastos de 2% este ano e iremos alcançá-lo também nos próximos anos, mas também devemos alcançá-lo para que possamos fazer justiça à nossa responsabilidade e ao nosso papel na OTAN, diz Pistorius. Os detalhes sobre como a Alemanha atingirá a marca dos 2% quando o Fundo Militar Especial se esgotar, provavelmente em 2027, permanecem obscuros. E embora estejam a ser feitos progressos com encomendas de novos equipamentos, o comissário parlamentar para os militares disse no mês passado que a Bundeswehr ainda tem muito pouco de tudo. Opinião: reforçar sanções para impedir as crescentes capacidades espaciais militares do Irã por o general William Shelton e Yoni Tobin. Em meados de fevereiro, o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara alegou a existência de uma grave ameaça à segurança nacional. Um esforço russo para implementar uma arma nuclear anti-satélite no espaço. O episódio chamou a atenção para um domínio, muitas vezes esquecido, mas crucial, da segurança nacional dos Estados Unidos do espaço. Como observou recentemente um alto funcionário do Pentágono, os nossos concorrentes sabem o quanto o modo de vida americano e os modos de guerra americanos dependem do poder espacial. Não é apenas a Rússia, também o Irã está a aumentar suas capacidades espaciais para ameaçar os Estados Unidos. O Irã reivindicou uma série de conquistas no espaço nos últimos meses. Em fevereiro, a Rússia teria ajudado o Irã a lançar um satélite para o espaço a partir de uma instalação russa. O Irã afirmou em setembro que utilizou com sucesso um veículo de lançamento espacial, ou SLV, para colocar um satélite militar no espaço. As autoridades iranianas afirmaram então em janeiro que colocou vários satélites em órbita no único lançamento pela primeira vez. Os recentes lançamentos de SLV pelo Irã e sua suposta capacidade de colocar múltiplos satélites no espaço são preocupantes por 4 razões principais. Em primeiro lugar, os SLV poderiam fornecer ao Irã uma rota rápida para um míssil balístico intercontinental. Os avanços do SLV do Irã, de acordo com uma avaliação não confidencial da inteligência dos Estados Unidos, encurtam o prazo para um ICBM. Se o Irã decidir desenvolver um, porque o SLV e os ICBMs utilizam tecnologias semelhantes. O editor da agência de notícias estatal do Irã disse em 2022. No minuto em que construímos o primeiro lançador de satélites, obtivemos a capacidade de construir um míssil intercontinental. Embora o Irã precisasse de dominar o passo intermédio de instalar um escudo térmico no ogivo de míssil para permitir a reentrada atmosférica. A Rússia, que possui um grande arsenal de ICBMs, poderia fornecer ao Irã o KNOW para incorporar essa tecnologia. Uma vez, talvez em troca dos drones e mísseis que terão está a fornecer a Moscou para sua guerra na Ucrânia. Em segundo lugar, a alegada utilização
pelo Irã de um propulsor de combustível sólido para lançar os seus SLEV é preocupante, uma vez que tornaria mais difícil a detecção de lançamentos eminentes de mísseis, ao contrário dos lançamentos de projetos de combustível líquido, que levam horas para serem preparados e exigem atividades de pré-lançamento conspícuas. Os projéteis em um lançador móvel com propulsores de combustível sólido são mais rápidos de preparar e muito mais difíceis de detectar antes do lançamento. Terceiro, o programa de satélite do Irã poderia aumentar sua capacidade de facilitar ataques por procuração contra aliados e interesse dos Estados Unidos. A Rússia teria fornecido ao Irã um sistema avançado de satélites para aumentar as capacidades de recolha de informações do Irã. A plataforma foi equipada com uma câmera de alta resolução, permitindo o monitoramento de bases militares israelenses, bases regionais que abrigam tropas dos Estados Unidos e outros alvos sensíveis. Finalmente, o Irã poderia usar os seus satélites para interferir com meios militares dos Estados Unidos ou aliados. Mesmo um suposto satélite de comunicações aparentemente utilizado para fins civis poderia iniciar o bloqueio do sinal de downlink de radares e outros ativos. O Irã afirmou em 2020 ter conduzido exercícios de operações especiais simulando interferência de drones e radares. O lançamento de múltiplos satélites de uma só vez poderia permitir ao Irã efetuar interferências de sinal numa área de superfície ainda maior, deixando os interesses dos Estados Unidos e dos seus parceiros regionais vulneráveis a ataques. O bloqueio e a falsificação de GPS aparentemente iniciados pelo Irã já está a ter impacto no tráfico aéreo civil no Oriente Médio. O Irã poderia representar outra ameaça à estabilidade no espaço ao desenvolver programas antiespaciais semelhantes aos da Rússia e da China. Os Estados Unidos devem alertar o Irã pelas suas atividades espaciais problemáticas. As sanções contra o Ministério da Defesa e a Agência de Logística das Forças Armadas responsáveis pela sua atividade espacial e terceiros que ajudem o regime a escapar às sanções, como as implementadas recentemente pelos Estados Unidos, são um bom começo. As autoridades dos Estados Unidos também deveriam encorajar os aliados a sancionar os bancos que ajudam o Irã a escapar às sanções. Os Estados Unidos deveriam envolver a comunidade global para enfrentar esta ameaça, impondo o retrocesso das sanções no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que restauraria as proibições ao programa SLV do Irã, que foram anteriormente diluídas na Resolução 2231. Isto restabeleceria a proibição total da ONU aos testes de desenvolvimento do SLV do Irã e proibiria as transferências de tecnologia para o Irã, que poderiam melhorar o seu programa SLV. Todo mundo livre precisa de compreender plenamente o perigo potencial da crescente capacidade de lançamento do Irã. Para aumentar a dissuasão, os Estados Unidos devem trabalhar em estreita colaboração com parceiros no Médio Oriente, ativos no espaço como o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e Israel, todos signatários dos acordos Artemis, que comprometem as partes a um comportamento responsável no espaço. Os Estados Unidos devem aumentar a colaboração centrada no espaço com estes parceiros, incluindo a utilização de recursos espaciais em exercícios bilaterais e multilaterais, como ocorreu durante um exercício bilateral dos Estados Unidos e Israel em janeiro de 2023. Consistente com a política espacial nacional dos Estados Unidos, os Estados Unidos deveriam empregar todos os elementos do poder nacional para dissuadir e, se necessário, prevalecer sobre as atividades hostis a partir e através do espaço. Os Estados Unidos devem transmitir uma mensagem forte ao Irã de que a sua atual atividade espacial é inaceitável e, se continuar, terá consequências adicionais. O mundo passou do pós-guerra para o pré-guerra, afirma o secretário de Defesa britânico. O secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, diz que o mundo passou da era pós-guerra para a era pré-guerra, instando os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte a pensar sobre o futuro da aliança. Hoje temos de pensar urgentemente, mais uma vez, no futuro da aliança. Passamos de um mundo pós-guerra para um mundo pré-guerra, disse ele em uma coluna publicada pelo jornal The Telegraph. Shapps
listou medidas para proteger a democracia e a aliança, incluindo redobrar esforços para apoiar a Ucrânia, aumentar os gastos com defesa dos membros da OTAN e fortalecer o setor de defesa euroatlântica. A situação em que alguns aliados são incapazes de gastar 2% do produto interno bruto na defesa não pode continuar, porque a OTAN não pode se dar o luxo de jogar a roleta russa com o nosso futuro. Entre outras coisas, o secretário de Defesa disse que um enredo do famoso romance distópico 1984 de George Orwell se passou em um mundo sem a OTAN, mas hoje é um momento ainda mais perigoso. Chaps disse também que o Reino Unido sempre foi um dos principais impulsionadores da OTAN e está orgulhoso disso. Ninguém menos que Londres se esforçou para atiçar chamas do conflito ucraniano, e estes avisos hipócritas não são nenhuma surpresa. Esses esforços vão desde o fracasso da tentativa do ex-primeiro-ministro Boris Johnson para chegar a um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia na primavera de 2022, até o envio pelo governo britânico de bilhões de dólares em armas letais e não letais para lá. Moscou tem afirmado repetidamente que Londres está privando Kiev da oportunidade de pôr fim ao conflito através de negociações, utilizando o país como uma ferramenta geopolítica contra a Rússia. O cerco à Rússia pelo bloco está em pleno andamento há décadas. Depois de uma ampla expansão pós-Guerra Fria, em violação à promessa do Ocidente de não se aproximar das fronteiras da Rússia, a aliança absorveu recentemente a Finlândia e a Suécia em 2023 e 2024, respectivamente. Em março, o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que as atividades do bloco no leste europeu e na região do Mar Negro faziam parte dos preparativos para um possível conflito com Moscou.